Então, no último vídeo, que foi o primeiro vídeo, eu falei um pouquinho sobre... Eu expus, né, os motivos eu estava usando o termo escola perennialista aqui e o que seria esse movimento, do que esses autores tratam, e comecei falando do conceito de metafísica, né, especialmente na visão do Guénon, mas também tratando da visão do Schön e dos outros membros, né. Mas eu enfatizei esses dois porque, como eu falei, esses dois são como que os dois polos dessa corrente intelectual, né. Tratando do tema da metafísica, eu acabei tratando de outros temas que vizinham esse tema, né? Especialmente a ideia de iniciação, de realização espiritual, de vinculação iniciática, e falei dos dois modos de iniciação, né? Falei também da noção de tradição, né? A tradição primordial, etc. E toquei rapidamente no tema da distinção principial, né? A distinção do princípio enquanto ser ou Deus pessoal, na terminologia do Schön, e do princípio como não ser ou supra-ser, como o Schön chama. Né? Não ser é mais a terminologia do Guénon, que ele pega de empréstimo do taoísmo, né? É uma tradução guénoniana do Wuti, taoísta, né? Que corresponde ao que o Schön chama de Deus impessoal, né? O absoluto incondicionado na medida em que ele não se relaciona com nada, é totalmente sem qualificações, né? É o Brahman Nirguna, né? Na terminologia hindu. E terminei com a citação do Schön, quando ele descreve a metafísica segundo o Guénon, que, como eu falei, é a visão do Schön também, né? Então ele fala da metafísica como uma ciência do discernimento, vamos dizer assim, uma ciência que discerne, por um lado, o princípio como ser e supra-ser, de outro lado, discerne os vários níveis da manifestação universal ou da existência. E nesse sentido ela seria uma cosmologia estendida, né? Discerne primeiro, né, a manifestação informal e manifestação formal, e na manifestação formal dois modos de manifestação que seriam a manifestação anímica ou sutil e manifestação grosseira ou sensorial, né? E a manifestação informal, por sua vez, seria a manifestação supraformal, intelectual, angélica, etc. Eu quero expandir um pouco esses dois pontos hoje, né? Eu quero tratar de um lado da distinção principial, de outro lado falar um pouquinho dessa extensão cosmológica, né? Partindo do Guénon, tá? Principalmente. E eu vou acabar trazendo de volta o tema da iniciação, porque é impossível tratar do tema dessa cosmologia estendida, né? Seria a doutrina dos estados múltiplos do ser, basicamente. Não tem como tratar disso sem relacionar com a visão guénoniana da iniciação. Eu vou começar lendo um trechinho, um parágrafo, de um texto do Guénon de 1909. Ele escreveu para a revista La Gnose, né? Que é uma revista que antecede, num certo sentido é a mesma revista que é a Estudos Tradicionais, mas é a proto-estudos tradicionais, né? Então, vários nomes escreviam lá. Um deles foi muito importante para o Guénon, é o Ivan Agueli, que foi talvez o sujeito que tenha apresentado o sufismo ao Guénon, né? Provavelmente foi ele que iniciou o Guénon no Islã, especialmente no sufismo, né? O Tasawuf, que é o esoterismo islâmico. E é o sujeito, inclusive, que influenciou o Guénon no que diz respeito aos dois modos de iniciação ou vinculação iniciática, né? O modo, como eu falei, por uma cadeia histórica, né? Como ele diria, dentro da jurisdição do polo, né? O Kutub seria o polo espiritual de uma era, né? De uma geração, etc. E a iniciação senhorial, que eles chamam, né? Que seria
uma iniciação que transcende a jurisdição do polo e estaria fora, por assim dizer, da cadeia histórica, né? Então, como eu falei, isso aí está associado à figura do Reader, né? Que é o... Enfim, eu falei no último vídeo, podem conferir lá, né? Então, o Ivan Agueli foi o sujeito que escreveu sobre isso, né? E, pelo menos no Ocidente, eu acho que foi o primeiro que falou disso. E o Guénon, quando ele fala disso, ele fala inclusive citando o Agueli, né? Ele fala respondendo a uma pergunta sobre um texto do Agueli, né? Isso aí está publicado no Iniciação, como um apêndice, né? A Iniciação e Realização Espiritual. Então ele comenta e subscreve, né? Essa duplicidade de modos de iniciação, ou vias de iniciação, né? Bom, então agora eu vou ler um trechinho. O texto que eu vou ler, o trecho, vem de um texto chamado O Demiurgo, né? Que é da edição de novembro de 1909. O Guénon, ele está falando aqui da noção de totalidade universal, tá? Depois a gente vai comentar sobre isso. Uma observação antes, né? A linguagem aqui, ela necessariamente é imprecisa, porque o tema aqui é metafísica, certo? Então, por exemplo, quando ele fala de totalidade, a noção de totalidade, o conceito de totalidade implica limitação, né? Porque um todo é necessariamente um todo determinado, né? Mas aqui ele está usando totalidade de um modo para sugerir, vamos dizer assim, a noção de uma realidade que inclui tudo, né? É total no sentido de que não exclui nada, certo? E depois ele vai dizer que essa realidade que inclui tudo é necessariamente infinita ou ilimitada, né? O que parece uma contradição. Mas, como eu falei, a linguagem é necessariamente imprecisa quando ela fala de temas metafísicos. Isso faz parte da própria noção de metafísica, certo? Porque se a linguagem incluísse, ou compreendesse a metafísica, né, ela seria um conjunto dentro de um conjunto maior, que seria a linguagem humana, né? E, portanto, seria um conhecimento discursivo, e ela seria menor do que a própria razão humana, né? Do que o próprio discurso humano, no fim das contas. E ela não pode ser assim. Então, necessariamente, há um descompasso entre a linguagem e a realidade de que se fala, né? Necessariamente é assim, né? E a linguagem dialética, né? A linguagem mais esquemática, ela é necessariamente mais imprecisa, né? Então, se a gente levar ao pé da letra a coisa, a gente vai acabar reduzindo a metafísica a um conhecimento indireto, o que ele chama de conhecimento especulativo ou teórico, né? E não é isso que ele quer. Então, essa observação é importante para que não se pense que o Guénon não está ciente dessa descontinuidade. Ele está ciente e ele enfatiza ela o tempo todo, né? Então aqui ele tem isso em mente e ele está usando as palavras mais para criar uma imagem, vamos dizer assim, para que a nossa inteligência se volte a algo que transcende essas palavras, né? Bom, vamos lá. Então, abrindo aspas aqui, né? Ele diz: se considerarmos a totalidade universal, é bastante evidente que ela contém todas as coisas, pois todas as partes estão contidas no todo. Por outro lado, o todo é necessariamente ilimitado, pois se houvesse um limite, o que estivesse para além desse limite não seria compreendido pelo todo. E isso é absurdo. Então, só um comentário, né? Se a gente está entendendo aqui totalidade universal como vamos dizer assim, a realidade última, enquanto ela abarca todas as coisas, certo? Ela tem que ser ilimitada, porque se ela for limitada, ela é limitada por algo, e esse algo estaria fora dela, limitando o alcance dela, e portanto haveria algo fora dela, e se há algo fora dela, ela não é a totalidade, né? Ela é um entre outros, é um conjunto entre outros, né? Não é um conjunto total, mas um conjunto parcial. Então, se é o conjunto total, por assim dizer, né? Se é universal, tem que incluir todas as coisas, não pode ter nada fora, portanto não pode ter nada fora limitando esse conjunto, né? Lembrando, conjunto aqui é só uma maneira de falar, não estou dizendo que
que o princípio é um conjunto, não é isso. Sabe? A gente está criando um esquema aqui para ele iluminar uma realidade, para ele fazer com que a nossa inteligência capte algo para além dele. Né? Um signo. São signos. Né? Bom, então ele continua. O que não tem limite pode ser chamado infinito. E como ele contém tudo, esse infinito é o princípio de todas as coisas. Então, infinito aqui, hoje em dia a gente usa infinito num sentido impróprio, ou num sentido muito estreito. A gente fala, por exemplo, os números são infinitos. Né? Então, isso é um infinito, isso é o que os escolásticos chamavam de infinito secundum quid. Né? Não é um infinito simplicitor. Né? Secundum quid é algo como segundo certo aspecto. Né? E simplicitor seria sobre todos os aspectos, ou em absoluto. Né? Então, a série numérica ela é infinita sob certo aspecto. Né? Então, dentro dessa série, a série já limita os componentes da série. Né? A série de números não é série de sapatos, não é série de maçãs, não é série de seres humanos, etc. Né? Então, é série de número. Então, já tem uma limitação formal. Né? E dentro dessa série limitada, se pode sempre acrescentar um outro, né? Um próximo, né? Então, 1, 2, 3, e pode se acrescentar sempre. Né? Então ela é indefinida, melhor dizendo, né? Ou ela é potencialmente infinita segundo essa categoria que é números. Né? Então é um infinito num sentido mais estreito. Tá? Quando ele fala infinito aqui, ele está dizendo sobre todos os aspectos. Então a totalidade universal é infinita sobre todos os aspectos. Não é uma série de coisas determinadas, mas é a totalidade. Todo modo de ser, todo modo do possível, tudo. E, portanto, tem que ser ilimitado, não pode excluir nada. Né? Então, nesse sentido, é infinito. Não tem nenhuma delimitação formal, não tem nada que corte. Tipo, essa realidade vai só até aqui. Né? Na série do número tem. A realidade só é composta por números. Essa série só é composta por números. Então tem uma limitação formal. No caso da totalidade universal não haveria nenhum tipo de limitação formal, porque ela inclui tudo. Né? A limitação formal implica um outro que limita o limitado. Né? O limite, o Mário Ferreira dizia, né? O limite é sempre limite de um de outro. Então o limite de um determinado ente é também limite de outro ente. Né? O limite físico, por exemplo, se eu encosto minhas mãos, o limite dessa mão aqui é o limite dessa outra aqui também, porque estão juntas, né? Então, aqui eu estou aplicando a uma realidade corpórea, mas existem limites formais e outros tipos de limites. Né? Então, essa realidade, essa totalidade universal não pode ser limitada, porque se ela fosse, teria que ter uma outra realidade limitando ela. Né? O limite dela seria o limite de outro também. E, portanto, haveria algo fora dela, etc. Se seguem as conclusões que eu falei anteriormente. Né? Então, e esse infinito é o princípio de todas as coisas, ele conclui, né? Porque, bom, se tudo está nele, se ele compreende tudo, ele é o princípio de tudo. Né? E se ele não se identifica as suas partes em particular, vamos dizer, ele não é nenhuma em particular, ele não se reduz a nenhuma delas, mas ele é a realidade enquanto inclui todas. Né? Então ele é o princípio de todas porque ele inclui de modo ele transcende e as inclui de um modo eminente, né? Então ele continua aqui. Ademais, o infinito é necessariamente uno, pois dois infinitos que não fossem idênticos se excluiriam mutuamente. Então assim, não pode ter dois infinitos, né? Infinito nesse sentido, né? Nesse sentido simplista, né? Podem ter dois infinitos secundum quid. Pode ter uma série de números negativos, uma série de números positivos, e as duas serem infinitas, né? Mas elas são, como eu falei, é uma infinitude secundum quid. Quando a gente fala de infinito simplista, que é o que ele está tratando aqui, não pode ter dois infinitos, né? Porque se os dois são infinitos, um limita o alcance do outro. Dois conjuntos infinitos, imagina. Então,
o que um tem, o outro exclui. Né? Mas se existe uma exclusão em um, ele já não está abarcando tudo e, portanto, tem uma limitação nele, etc. Né? Então é bem óbvio que só pode ter um infinito. Né? Então, esse princípio é uno. Dois infinitos se excluiriam mutuamente porque eles se limitariam mutuamente. Então, eles seriam limitados e, portanto, teriam um fim, né? Seriam finitos no sentido de ter um fim, ter um limite. Então, segue-se que não há senão um princípio único de todas as coisas. E esse princípio é o perfeito. Pois o infinito não pode ser assim se não for o perfeito. Então, se ele contém tudo, ele contém todas as perfeições, ele não pode ter nenhuma carência. Então, ele é o perfeito, nesse sentido. Então, aqui ele afirma a totalidade universal como ilimitada, como o princípio de todas as coisas, infinita e una e perfeita. Certo? Então, aqui é eu acho que essa meditação, eu não vou chamar de demonstração, mas essa meditação, se ela for seguida, eu acho que as conclusões são inescapáveis. Né? Eu acho que não tem como contornar isso aqui, é assim. Né? Então, isso aqui é o que ele está chamando de totalidade universal. Dá para dizer, no sentido teológico, que é Deus, isso aqui. Né? Ou a natureza divina, acho que é mais preciso. Né? Então, ele é uma boa meditação sobre a natureza divina e sobre a necessidade da natureza divina, porque tem que haver uma totalidade universal. Né? Há todas as coisas, né? Portanto, há um conjunto de todas as coisas. E esse conjunto, por assim dizer, né? Que não é a mera soma das coisas, tá? Ele tá usando a imagem de uma totalidade, mas não é a mera soma de partes. Né? Mas tem que haver essa presença simultânea de todos os momentos, que é a eternidade, segundo Boécio. Né? Tem que haver isso. E ela tem que ter essas características. Né? Então, eu acho que é uma meditação que, se for levada a curso, né, a conclusão dela é inescapável. É necessário que exista isso. É necessário que seja assim. Né? E que tenha essas características. Bom, dito isso, né, então aqui ele fala da totalidade universal. Isso seria o princípio, como ele fala, né? O princípio uno, infinito, etc. Então, em seguida ele fala de uma diferenciação no princípio. Ou melhor dizendo, o Schön fala ali naquele trecho. Mas o Guénon trata disso também. Então, isso é o absoluto incondicionado, certo? Essa totalidade universal. Por um lado, ela se relaciona com os existentes. Então, o que são os existentes, né? O Guénon usa a palavra no sentido etimológico mesmo, de existere, né? De ter ser a partir de outro, ou de proceder de algo, né? De ex, né? De para fora. Então, os existentes são realidades que dependem de outro. Basicamente é isso. Que tem o seu ser de outro. Certo? Então, são basicamente o que a gente diria em linguagem cristã, as criaturas. Né? Ele vai usar a linguagem hindu, ele vai chamar de a manifestação. Né? Então, esse princípio, essa totalidade universal, na medida em que se relaciona com os existentes, ou com a manifestação universal, isso é o que ele chama de ser puro. Certo? Ou, em linguagem hindu, é o Ishvara, é o Deus pessoal, né, basicamente. Por outro lado, aí vem outra distinção que ele faz entre possibilidades de manifestação e possibilidades de não manifestação. E dentro das possibilidades de manifestação ele fala as possibilidades de manifestação enquanto não estão manifestadas e as possibilidades de manifestação na medida em que estão manifestadas. Então, assim, se eu estou falando, é porque é possível eu falar. Certo? O ato de eu falar, de eu manifestar palavras, testemunha sobre a minha possibilidade de falar. Então, eu só falo porque é possível falar. Se fosse impossível, eu não falaria. Então, a possibilidade desse ato antecede o ato. É uma condição para o ato.
antecede não apenas cronologicamente, mas ontologicamente. Ela é estruturalmente anterior. Certo? Ela não é anterior como uma série temporal, né? Ela é anterior, mas simultânea ao ato de falar. Porque enquanto eu falo, ainda é possível falar. Aliás, eu só falo porque é possível no momento mesmo em que eu falo, né? Antes e no momento mesmo em que eu falo. Então a possibilidade ela não é anterior no sentido cronológico, mas estruturalmente anterior ou ontologicamente anterior. E isso vale para todas as coisas. A minha existência se dá, portanto ela é possível. Então eu posso inferir da existência a possibilidade. Certo? Se uma árvore existe, é porque ela é possível, etc, etc, etc. Então dá para dizer que se a criação existe, ela é possível. Então existe a possibilidade da manifestação da criação. Ou a possibilidade da existência da manifestação. Essa possibilidade, enquanto possibilidade, não é manifestada. Ela é a possibilidade da manifestação. Ela é a condição da manifestação. Então ela não é manifestada. Certo? Mas na medida em que ela é manifestada, ele chama isso de possibilidade de manifestação na medida em que são manifestadas. Né? Enquanto não são manifestadas, a possibilidade universal, a possibilidade da manifestação universal, subsiste no que ele chama de ser puro. Subsiste no princípio enquanto tem a sua face voltada para a criação. Vamos dizer assim. Né? Ele diz que essa é a primeira determinação. Né? Então, teria a total indeterminação, que seria a totalidade universal totalmente incondicionada, sem nenhuma relação com os existentes, por assim dizer, porque nesse nível de consideração não há distinção entre eu e outro, este e aquele. No nível de consideração do Brahma Nirguna, ou do Deus impessoal, por assim dizer, ou da realidade última, não há distinção entre um e outro, entre sujeito e objeto. Portanto, não pode ter uma relação entre o absoluto e o relativo, né? Nesse nível de consideração. Esse é o argumento dele. Aqui eu não estou dando a minha opinião, não estou nem criticando, nem, né? Eu estou só expondo. Essa é a parte expositiva. Então, não se apresse, não coloquem palavras na minha boca. Eu estou expondo o pensamento do Guénon da maneira mais fiel que eu posso. Né? Mais para frente a gente vai entrar em detalhes e fazer algumas críticas, né? Mas ele fala dessa distinção principal, então, entre o incondicionado, na medida em que ele não se relaciona com nenhum existente, porque nesse nível de consideração não existe a distinção entre um e outro, né? Não existe separabilidade, divisibilidade, etc., distinção. Né? E, por outro lado, esse princípio enquanto se relaciona com os existentes. E isso é a primeira determinação, é a unidade primordial, ele chama, né? Sendo então o total incondicionado sem relação, sendo o zero metafísico, que é um termo que ele usa. Seria a total não dualidade. Né? Então eles são distintos, e ele diz, né, o não ser é esse princípio incondicionado, sem relações, né, porque não há divisão. Não ser é essa realidade em oposição, se diz não ser, quando se refere a essa realidade em oposição ao ser puro, que é a primeira determinação. Mas essa distinção, ele fala, só existe do ponto de vista da iniciação, só existe do ponto de vista do sujeito que considera essas realidades. Ela mesma não existe por si. Né? Então, do ponto de vista da metafísica pura, o não ser inclui o ser. Né? O ser está incluso no não ser. E eles são um só. Né? Então, não existe essa oposição. Ela existe no discurso ou até na instrução. Né? Ela existe. Ela é um ato de discernimento, mas esses dois precisam ser assimilados numa não dualidade. Né? Enquanto existe oposição entre ser e não ser, o sujeito não entendeu o que é um não ser. Né? Então, e ele diz, esse não ser se chama, por outro lado, possibilidade universal, ou aqui totalidade universal, enquanto não é concebido em oposição ao ser, mas como essa realidade ao qual nada se opõe, né? Que não se opõe a nada, né?
outra coisa, né? Então, eu falei da distinção entre possibilidade de manifestação enquanto não são manifestadas e possibilidade de manifestação enquanto são manifestadas. Né? Ele fala das possibilidades de não manifestação, certo? E esse termo, ele parece... Esse termo parece um pouco um oxímoro, né? Ele parece ser uma contradição, né? Porque o que é uma possibilidade de não manifestação se não uma impossibilidade, né? E, bom, eu vou ler da maneira mais... Eu vou ler da maneira mais caridosa o que o Guénon está querendo dizer aqui. Né? Me parece que ele tá se referindo a possibilidades da realidade última que não podem de modo algum ser contidas no nível dos existentes. Então, assim, se a realidade última é absoluta e ela é ilimitada, e se os existentes, a existência total, né, são modos limitados de manifestação, é um domínio em que os modos de manifestação são necessariamente limitados. Então tem sempre algo do princípio que não cabe, por assim dizer, que não pode ser abarcado, né, pelos existentes. Né? Então esses modos absolutamente inabarcáveis são as possibilidades de não manifestação. Então são possibilidades, são realidades na realidade última, mas são inabarcáveis e, portanto, não podem nunca se manifestar. Né? Dá para dizer de outro modo, de uma forma mais teológica, que são modos da vida divina que Deus experimenta, mas ele não pode manifestar. Não é que ele não pode por uma impotência dele, mas pela limitação receptiva das criaturas. Não é ele que não pode, mas as criaturas não podem receber. Então tem um mistério que é sempre guardado. As criaturas nunca vão exaurir a realidade, a natureza divina. Né? Então me parece que ele está falando disso. Certo? Essa é a leitura mais... Acho eu que é a mais razoável para isso. Né? Então, por mais que o termo, né, possibilidade de não manifestação, seja esquisito, me parece que ele está olhando para isso. Tá? E aí não seria absurdo em si. Né? Bom, falando do ser, né, dessa primeira determinação, ele fala depois de uma bipolaridade principial. Então, no ser, existem como que dois braços, ou dois modos de reflexão do ser na existência. Certo? Então, tem dois modos que ele denomina essência e substância. Tá? E ele usa, aqui ele está usando esses termos para se referir a uma dupla de conceitos hindus, que é Purusha e Prakriti, ou Prakriti. Né? Eu vou chamar Prakriti porque eu acho estranho falar Prakriti. Né? Eu acho meio esquisito, mas enfim. Então ele fala dessa dupla de conceitos. Essência e substância aqui não devem ser entendidos no sentido aristotélico, tomista. Se vocês entenderem assim, vocês não vão entender o que ele está falando. Então, substância para ele não é substância no sentido da ousia, né? É algo mais no sentido de um aspecto passivo e receptivo dos entes. Né? Então, seria mais próximo da noção de matéria, mas não é exatamente matéria, tá? Depois a gente vai tratar melhor disso. Né? E a parte da essência seria algo mais aproximado da forma, mas também não é exatamente a mesma coisa que forma. Certo? Então, dá para dizer assim, né? Purusha, ou essência, é um princípio determinativo, mais formal, mais celeste, masculino, vamos dizer assim. Ordenativo também, um princípio de ordem. Prakriti, ou substância, é um princípio passivo, receptivo, que recebe determinações, mais terrestre e feminino, por assim dizer. Né? Mais próximo da matéria, mais próximo da quantidade, etc. Então a essência está mais próximo da qualidade, a substância está mais próximo da quantidade.
a teoria da quantidade. Bom, esses dois aspectos se refletem em todos os níveis da existência, tá? São como que dois polos, né? São dois... É uma duplicidade de aspectos da qual todos os entes participam. E isso é um reflexo da manifestação, dos modos de manifestação, né? Na medida em que procedem do ser puro. Então, essa bipolaridade principal, no ser puro, ela existe como uma unidade perfeita, mas na manifestação ela se mostra como dois braços, ou dois polos, né? Então são modos de recepção, no fim das contas. Modos pelos quais a manifestação recebe a determinação do princípio enquanto ser puro, certo? Então vamos tentar dar alguns exemplos, né? Eu posso dizer assim, eu falo aqui, né? Então minha boca se mexe, mas o que determina o movimento da minha boca é algo em mim que é intangível. Minha boca é algo visível, tangível, né? Mas o que determina o ato da fala aqui é minha vontade, minha inteligência. Eu tenho algo a dizer e isso que eu tenho a dizer está na minha inteligência e a minha vontade de dizer, como que dá uma ordem para o meu corpo agir. Essa é uma imagem, tá? Mas dá uma ideia boa. Então, tem algo intangível em mim que impele, que determina o meu corpo a se mover. Então tem algo que move o meu corpo e o meu corpo é movido. Então tem uma determinação que vem de uma parte invisível de mim e uma recepção dessa determinação na parte visível. Então isso é análogo a esses dois princípios, ou essa dupla polaridade, né? Tem uma parte mais essencial, mais celeste, mais determinativa, e uma parte mais material, mais substancial, né, no sentido guénoniano, receptiva, feminina, passiva, né, etc. Do mesmo jeito eu posso dizer, eu estou falando e vocês estão ouvindo. Então, eu determino aqui certas ideias, transmito e vocês recebem. Então, por um lado, eu aqui estou cumprindo uma função, vamos dizer assim, mais associada ao polo ativo e vocês, nesse caso, né, mais ao polo passivo. Se vocês estivessem conversando comigo, as duas coisas estariam acontecendo simultaneamente dos dois lados. Então, vocês falariam, eu ouviria. Depois eu falaria, vocês ouviriam. Então, teriam um polo ativo sobre o polo passivo e vice-versa acontecendo, né? Numa circularidade. Então, tem uma interpenetração de polos sempre, né? Então, em todas as relações desse mundo, tem uma interatuação de Purusha e Prakriti em vários níveis. Eu posso dar outro exemplo, né? Se eu escrevo num papel com uma caneta, então, dá para dizer que a parte da minha alma, ou dá para dizer, né? A minha alma, enquanto move o meu corpo a escrever, ela é a parte associada a Purusha. O meu corpo, enquanto é movido e recebe a determinação, é Prakriti. Certo? Por outro lado, a caneta, enquanto é movida pela minha mão, é Prakriti. E a minha mão, enquanto move a caneta, é Purusha. Por outro lado, o papel, enquanto recebe a determinação da caneta e recebe as letras que são escritas, é Prakriti. E a caneta, enquanto determina o papel, é Purusha. E assim por diante. Então dá pra ver que esses aspectos operam em vários níveis, né? Simultaneamente. Né? Então não existe isso aqui é Purusha em absoluto, isso aqui é Prakriti em absoluto. Não. São termos relacionais, são aspectos de relações, né? Polarizadas, né? E dá para também estender, né? Todo ilemorfismo aristotélico participa dessa bipolaridade. Então tem, sei lá, uma estátua de gesso, né? Então tem a figura da estátua de gesso seria associado à parte da essência ou de Purusha, e o gesso, que é a matéria da qual ela é feita, está associado a Prakriti ou a substância, né? Então, todo ilemorfismo é a descrição de certa faixa da realidade em que se aplica essa dupla polaridade. Mas, como eu falei, num mesmo ser, numa mesma substância, existem várias inter-relações, né? Em vários níveis, essas relações dos dois princípios, né? Então, nem sempre Prakriti é matéria e Purusha é forma, certo? Mas certamente forma e matéria são
modos de oposição Purusha Prakriti, né? Bom, isso é o princípio, no fim das contas, do simbolismo, né? Por exemplo, simbolismo solar e simbolismo lunar, né? Então, daí, o fato de existir essa relação complementar entre todas as coisas permite o uso de um símbolo como esse, né, para sintetizar todas essas relações. E o uso desses símbolos ajudam a enxergar essas relações de modo mais claro. Então a gente tem duas imagens, né, ou uma dupla de imagens, que condensa todas essas relações, né, e nos permite que a gente se refira a essas relações de um modo mais prático, né, de um modo mais sintético, né? Então, isso também se articula com o simbolismo, no fim das contas, né? Com a visão simbólica desses autores. E como tem uma reflexão em todos os níveis, né? Então, todos os níveis da existência participam dessa dupla polaridade. Então, um é reflexo do outro, por assim dizer. Então, uma coisa aqui é simbolizada por uma coisa aqui, que por sua vez é simbolizante, né? Aliás, que por sua vez é o simbolizado de uma instância inferior e assim por diante, como num fractal, como no exemplo do sujeito escrevendo com a caneta no papel, né? Esse é um exemplo físico, né? Mas daria para expandir isso num contexto mais amplo, né? Mas enfim. Então tem essa dupla polaridade, e ele fala também dos múltiplos graus ou estados do ser, né? Que é a doutrina dos estados múltiplos do ser. Ele fala disso aí especialmente em 2 livros, né? O primeiro é os estados múltiplos do ser, obviamente, e o segundo é o simbolismo da cruz. Então eu acho que não dá para entender isso lendo só os estados múltiplos do ser. Tem que ler o simbolismo da cruz, porque no simbolismo da cruz ele oferece um esquema simbólico, geométrico para interpretar a doutrina, né? Ele fornece uma imagem mais adequada a essa doutrina, que é uma espécie de cosmologia estendida. É uma cosmologia enquanto considera o nível principial, e enquanto reporta todos os existentes, né? todo o domínio da manifestação ao princípio, certo? Bom, essa parte é mais difícil de tratar, e eu vou ter que usar imagens, certo? Então, ele fala principalmente assim de graus do ser, estados do ser, modalidades de ser e domínios de ser, e condições também. Né? Então, vamos imaginar assim, né? Imagina um plano horizontal. Então, esse plano horizontal tem várias linhas cortando ele nessa direção aqui, tá? Imagina uma figura, né? Um plano e várias linhas, certo? Cada linha, esse plano é um grau do ser. Cada linha é um ente de um determinado estado do ser. Existem estados individuais e estados supra-individuais. Tá? E o estado humano é um estado individual. Tá? Ele vai dizer isso, né? Então, a natureza humana é um estado individual. Então, o homem seria uma dessas linhas que corta esse plano, né? Ou uma das linhas das quais esse plano é formado. Ele é constituído dessas linhas, né? Então, isso, por exemplo, teria aqui o ser humano, um cavalo, etc. Tudo que tem existência individual. Tem um estado individual, né? Tudo cuja existência esteja no estado individual. Então esse é um grau do ser, certo? Ele sugere estados infra-individuais, mas ele não trata disso, né? Ele sugere isso quando ele fala das cascas, né? O mundo das cascas, Olam al-Clifford, né? No reino da quantidade, os sinais e os tempos. Mas ele não trata disso, né? Ele fala basicamente de estados individuais e supra-individuais, né? Então os estados individuais estão associados a manifestação grosseira e manifestação sutil, certo? E os estados superindividuais estão associados à dimensão intelectual e o que está acima, né?
ou a dimensão espiritual, e o que está acima dela, né? O que transcende o próprio cosmos, que transcende a própria manifestação. Então são muitos estados superindividuais, né? Bom, então tem esse plano, essas linhas, certo? E tem outras linhas cortando nessa direção aqui, né? Na perpendicular. Então, essas outras linhas são domínios do ser, certo? Então, por exemplo, eu falei do domínio corpóreo, ou domínio grosseiro. Dá para se falar num domínio sutil. Esse domínio sutil ele pode ser subdividido indefinidamente. Então, existem vários domínios dentro do mundo sutil, né? Do mundo anímico. Então, existem várias dimensões da alma, vamos dizer assim. Que são várias dessas linhas que cortam os entes individuais. Então, por exemplo, aqui tem o homem e ele é cortado pelo domínio corpóreo. E por ter essa intersecção aqui, por ter esse cruzamento, é que eu interajo com o mundo dos corpos, certo? Por ter o cruzamento com domínios anímicos, eu interajo com o mundo da alma. Eu tenho uma alma, eu interajo com outros seres humanos, etc, etc. Eu interajo com o mundo das imagens, né, etc. O mundo imaginal, né? Então esses são domínios. Enquanto essas linhas cortam a linha dos entes, a linha dos domínios cortam a linha cortam as linhas dos entes individuais, elas são um pontinho nessa linha, né? Enquanto elas cortam, para essa linha elas são um pontinho. Esse pontinho é uma modalidade, é uma modalidade do ser. Então dá para falar de um domínio corpóreo, que inclui todos os corpos, dá para falar de uma modalidade corpórea, que é a modalidade do meu ser. Então, considerando o meu ser individual, é a modalidade corpórea, que é uma das modalidades do meu ser. Considerando a integralidade dos seres que participam da corporeidade, seria o domínio corpóreo, né? Seria a linha inteira, né? Bom, depois tem as condições, né? Então, por exemplo, o domínio corpóreo ele tem como condição a espacialidade. Essa é uma das condições existenciais do domínio corpóreo, né? Não tem corpo se não tem extensão, se não tem espaço, né? E também tempo, por exemplo, né? E daria para expandir, né? Mas essas são condições. Então todo domínio ele é formado por certas condições, sabe? Existenciais. Condições são certos limites, mas que também condicionam o ser de algo, né? São limites, portanto são um fechamento, mas também são condições, como regras de um jogo, né? As regras limitam, mas também criam a condição para o jogo acontecer, né? Se não são as regras, não tem jogo, né? Então são, por um lado, limitativos, por outro lado, constitutivos, né? E bom, então tem um grau de ser, que é esse plano, e ele tem linhas nessa direção e linhas nessa direção aqui, né? Como uma cruz, né? Então essas linhas aqui seriam os indivíduos, né? Um indivíduo, e essas aqui seriam os domínios, e os pontinhos de encontro das duas linhas seriam as modalidades. Mas ele fala também que existem vários graus, então existem vários estados, né? O grau seria um plano que representa a presença de vários seres de um mesmo estado. Então, a subida de um grau seria a subida de um estado. E estado aqui ele está pensando mais ou menos no sentido sufi de Makam, certo? Uma estação espiritual, ou um estágio, né? No sufismo se diferencia Makam de Hal, né? Então, Makam seria um estado como que conquistado e em que o sujeito permanece. E Hal seria um estado passageiro, vamos dizer assim, né? Uma certa visão e tal, um certo arrebatamento místico que passa, né? Então, Makam seria o estado enquanto é realizado, né? E ele tá pensando nesses degraus, vamos dizer assim, da existência como Makamas, né? E isso se articula com a ideia de iniciação. Então a iniciação é justamente a subida de graus, ou a subida de estados, né? E reparem, né? Então tem esse plano aqui, que seria um determinado grau de ser, que corresponde, nesse caso aqui,
ao, ao estado individual humano. Ao estado individual, né? Pode ser humano, pode ser, enfim, qualquer tipo, né? Mas o ser humano está aqui, certo? E o ser humano, nessa superfície, né, ele é uma linha, certo? Mas se a gente considerar que tem vários planos, isso que era uma linha, agora é um plano vertical, né? Então, o homem pode ascender, segundo Guénon, né, vários estados, né? E pode deixar de ser uma linha e se tornar um plano. Ele adquire uma outra dimensão, né? Ele diz, né, a realização plena do estado individual, no caso do ser humano, é o primeiro dos graus iniciáticos. Aliás, o primeiro dos graus seria o último dos graus dos pequenos mistérios, mas o primeiro dos grandes mistérios, né? Ele chama de o homem primordial, ou às vezes de o homem verdadeiro. Quando ele chama de homem verdadeiro, ele está usando a linguagem taoísta, né? Pensando no Chen Zhen, né? Quando ele usa o homem primordial, ele está usando mais uma linguagem pensando no Éden, né? Pensando em termos abrâmicos, né? Semíticos, né? Então esse seria o primeiro, seria a completude da condição humana, seria o sujeito realizar o máximo do estado humano. E daí dá para fazer uma outra representação. Então, esse estado individual é como um plano, de novo, né? Mas em vez de linhas, agora a gente pode pensar em círculos concêntricos. Esses círculos concêntricos, eles vão fechando, 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 fechando até chegar num ponto, certo? O sujeito que realiza o centro do estado humano, ou que realiza o máximo do estado humano, da individualidade, ele é como ponto no centro desse plano com círculos concêntricos, certo? Então ele é como que o eixo da existência, do estado mesmo individual, ele é como que o eixo, ele é o polo, no fim das contas, né? Então esse seria, ele é o polo, mas, aliás, considerando o estado individual, porque, enfim, a gente vai chegar lá depois, né? Porque também para os entes do estado individual, os sujeitos que alcançaram estados superiores, eles aparecem como se fosse esse pontinho também. Eles não sabem discernir a diferença, por exemplo, do sujeito que alcançou o máximo da individualidade humana e os sujeitos que realizaram estados superiores. Porque eles aparecem da mesma forma como esse ponto, nesse centro, né? A diferença é que o sujeito que realizou o homem primordial, ele é como esse ponto e tudo que ele é, ou melhor dizendo, tudo que ele realiza, de que ele se torna consciente, né, é esse ponto. O sujeito que realiza estados superiores, por exemplo, o sujeito que alcança o estado do homem transcendente, né, que seria a identificação suprema, ou ele chama às vezes do homem espiritual ou homem divino, que aí ele usa mais a terminologia taoísta, seria o Chung Zhen, né? Seria não esse ponto, mas o eixo inteiro mesmo, de que esse ponto é um ponto, né? Então seria o sujeito já saiu desse estado e se identificou ao eixo mesmo, né? Ou até, num certo sentido, ele transcendeu o eixo mesmo, porque nem faz mais sentido falar em aqui ou ali, né? Este lugar ou este outro lugar, né? Ele já transcendeu, ele é mais do que todos os planos, né? Bom, então aí a gente chega no tema da iniciação. A iniciação então seria os graus iniciáticos, né? Seriam esses vários estados, né? Seria a ascensão por esses vários planos, certo? Até chegar ao grau máximo, que seria transcender esses planos mesmo, sair para fora desse esquema de planos e se unir ao incondicionado, ao absoluto incondicionado, né? E ele fala de vários graus iniciáticos, né? Ele fala, por exemplo, ele fala que os pequenos mistérios começam com um homem sábio. Ele usa aqui a terminologia taoísta, né?
Então, os pequenos mistérios começam ainda no nível da individualidade humana, com um homem sábio, depois vem com um homem de talento, também é um termo taoísta, depois o homem da via, e por último o homem primordial, ou o homem verdadeiro, né? E aí seria o ápice da individualidade humana. Depois tem os graus dos grandes mistérios, que ele não explicita, né? Mas ele indica que no 7º capítulo do Wen Tu, que é um clássico taoísta, que é uma compilação de ensinamentos do Lao Tse, ou Lao Tzu. Eu chamo de Lao Tse, mas é mais comum, né? E é menos pedante, né? Ficar falando as coisas, né? Enfim, do Lao Tse, ele fala ali no 7º capítulo ele não usa termos técnicos, mas ele descreve esses estados por certas qualidades, né? Então o primeiro estágio o primeiro grau iniciático dos grandes mistérios seria o homem primordial. Ele começa aí, né? Ele diz que é o homem da serenidade pura. Depois tem o homem da aspiração flexível, ou algo assim, é difícil traduzir. Seria o homem da aspiração flexível. Então essa serenidade, ela como que ela é serena e pura, mas ainda assim ela tem certo dinamismo. É difícil explicar, né? Não tem como a gente entender isso aí, segundo a perspectiva deles. Depois vem o homem da calma de vacuidade, assim, que seria a identificação com o princípio dos seres. O Wen Tzu descreve assim, né? Então seria a identificação com Tai Chi, né? Ou com o ser puro no sentido guénoniano. E por último seria o total sem forma, como eles chamam, né? Seria que é a combinação de todos os outros, ele diz, né? Seria a realização simultânea de todos os estados e o que está para além dos estados. Então isso aí seria a identificação com o tal ou com o Ti, né? Com o não ser. E seria então a identificação suprema, ou o homem divino, né? O Chun-Jen, né? Ou na terminologia guénoniana, o homem transcendente. Então seria a total ausência de distinção entre o eu humano e o eu divino. Ele faz uma diferenciação entre mística e iniciação, né? Ele fala que a mística seria um modo passivo de ascensão espiritual, enquanto que a iniciação é um modo ativo, né? E ele fala de 2 modos de contemplação para explicar isso aí. Ele fala isso aí eu acho que ele fala na Iniciação e Realização Espiritual, nesse livro, né? Então existe a contemplação direta e a contemplação indireta. Ele dá uma imagem para descrever isso. Ele fala que a contemplação indireta é como um lago, é como um mar que recebe a luz do sol, né? A imagem do sol está ali, ele contempla o sol, mas ele contempla reflexivamente. É mais do que o conhecimento indireto, que é meramente especulativo. É uma contemplação, né? Mas é uma contemplação num modo indireto, um modo passivo, né? Então, uma contemplação mais associada à prakriti, né? De novo. Enquanto que o iniciado, ele contempla se identificando ao sol, não como um lago que reflete o sol, mas como o próprio sol. Então esse conhecimento é de identificação. Ele diz que o místico, quando ele realiza o máximo estado místico, ele ainda faz uma diferenciação entre, por exemplo, ele e Deus. Ele dá exemplos cristãos, né, de místicos que falam eu e meu Senhor, etc., né? Então haveria uma distinção entre o eu do místico e o eu, por exemplo, do Cristo, né? E ele fala que isso é um modo imperfeito de realização, né? Um modo passivo, né? Porque ainda subsiste a diferença entre sujeito e objeto. Então não é a perfeita identificação. É uma união só no sentido figurativo, né?
Aliás, é uma união porque tem um e outro, né, unidos. Ele diz que é próprio, inclusive, usar essa linguagem, mas não seria a identificação. Né? Identificação seria o termo para se referir ao ato de transcender a separabilidade entre eu e outro, eu e tu, né? Eu e meu senhor. Né? Então seria a realização da indiferenciação entre o nosso eu e o eu do princípio. Né? Então isso seria a via iniciática. Ele diz, existe de fato paralelismo, né, entre essas vias, mas elas são muito diferentes, né, por causa disso aí. Bom, vamos ver quanto tempo tem de vídeo. Já tem bastante. Eu acho que para esse segundo vídeo tá legal. Eu quero no próximo entrar talvez falar mais do Shon. Tratar de alguns outros temas também do Guénon, talvez. E o vídeo da parte crítica eu vou empurrar mais para frente, porque esse assunto é muito amplo e é difícil. Eu não quero entrar na crítica sem apresentar o tema, né? Eu acho que não é legal, né? Pode passar uma imagem caricaturizada da coisa. E como eu falei, para fazer uma crítica a gente tem que conhecer a coisa, né? E a gente não pode subestimar esses autores, né? Eles são realmente gigantes, né? Então, fazer esse esforço de exposição é benéfico aqui, né? Para que se entenda a dimensão do problema e também a grandeza dos pontos em que eles acertam, né? E é isso. Então, espero que tenham gostado, espero que tenha sido de alguma serventia para vocês. E logo a gente traz um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Tchau, tchau.